Se você não parar, o seu corpo vai te obrigar a parar. Você já deve ter percebido como o número de pessoas diagnosticadas com doenças autoimunes e emocionais só cresce. Hoje, milhões de pessoas no mundo convivem com doenças e condições como psoríase, fibromialgia, SOP, diabetes, ansiedade, depressão. E o que pouca gente fala é que muitas dessas doenças têm forte relação com fatores emocionais e psicológicos. Mas existe algo ainda mais profundo, as doenças psicossomáticas, que são doenças reais, físicas, mas que têm origem e são agravadas por conflitos emocionais não resolvidos. Não é imaginação, não é fraqueza, é o corpo traduzindo o que a mente não consegue processar. A gente vive sobrecarregada, sabe? Aquela sobrecarga constante, pressão, excesso de estímulos, cobrança por produtividade, necessidade de ser perfeito em tudo, dar conta do trabalho, corpo, relacionamento, filhos, dinheiro, tudo ao mesmo tempo. E o nosso corpo simplesmente não foi feito para suportar tudo isso. Tudo ao mesmo tempo. A nossa biologia, ela é antiga. Nós vivemos em um padrão de vida mais simples, com menos estímulos, com menos cobranças e mais conexão com o ritmo da natureza, sabe? Da vida ao ar livre. Nosso cérebro vive em estado de alerta constante, como se estivéssemos em perigo o tempo inteiro, recebendo estímulos a todo momento, de todos os lados, vindo da palma da nossa mão. E o nosso corpo, ele simplesmente reage. E esse estado ativa o estresse crônico, mantendo o nosso organismo em um alerta contínuo, elevando o cortisol, gerando inflamação sistêmica, desregulando os hormônios e alterando diretamente o sistema imunológico. É uma cascata fisiológica real, e quando isso se mantém por muito tempo, o corpo começa a colapsar em diferentes sistemas ao mesmo tempo. O sistema imune se desregula e pode passar a atacar o próprio corpo. As doenças autoimunes é o que nós mais vemos. Então, o lúpus, artrite reumatoide, tireoide, de Hashimoto, esclerose múltiplas, doenças de Crohn, retocolite, úlcera reativa, vitiligo, alopécia. O sistema hormonal também sofre, levando a quadros como síndrome dos ovários policísticos, hipotireoidismo, hipertireoidismo, resistência à insulina, síndrome metabólica e obesidade inflamatória. Com isso, o sistema nervoso entra em exaustão, e isso se manifesta como ansiedade generalizada, síndrome do pânico, depressão, burnout, insônia crônica, e ao mesmo tempo o corpo começa a expressar o que não foi resolvido emocionalmente através de sintomas físicos claros, como gastrite, úlceras, síndrome do intestino irritável, cefaleia, enxaqueca, bruxismo, fibromialgia e dores crônicas sem causas aparentes. A pele, então, a partir disso tudo, começa a falar condições como psoríase, dermatites atópicas, acnínicas, urticárias, rosáceas, refletem tudo isso com o estresse, a inflamação, o conflito emocional, o sistema cardiovascular responde com hipertensão, taquicardia, arritmia, síndrome do coração partido. Então, o emocional acaba impactando diretamente em toda a nossa parte física ao mesmo tempo. E isso deixa muito claro, o emocional não é separado do físico. Ele regula, influencia e muitas vezes determina como o corpo vai funcionar. O que não é expresso emocionalmente é impresso biologicamente. Emoções reprimidas, os traumas não processados, a pressão constante, a vida moderna sendo um acúmulo no organismo, mantendo o corpo em um estado inflamatório contínuo, criando um ambiente, nossa, favorável, não só para as doenças crônicas, mas também para o desenvolvimento de progressão de condições mais graves, até como o câncer. Ou seja, não é só da cabeça das pessoas, não é algo que elas estão inventando, é fisiológico, é bioquímico e é real. O nosso corpo, ele fala, ele dá sinais na pele, ele dá sinais nos hormônios, ele dá sinais de alerta de dor, ele dá sinais de exaustão, ele dá os sinais de inflamação. A verdade é que a sociedade está adoecendo, não só fisicamente, mas emocionalmente e posicionalmente, né? A psicossomática, ela tá aí mostrando isso, que enquanto a gente ignorar isso tudo, tratando apenas como sintomas e não a raiz emocional, o número só vai aumentar. Cuidar da saúde emocional, hoje em dia, não é mais uma opção. É a base da nossa vida, é a fisiologia, é a prevenção, é a sobrevivência da nossa existência. Então, nós precisamos nos cuidar. Né, Bob?